Bom, gostaria que você falasse um pouquinho mais quem é você e sobre a sua trajetória. Olha, eu já vou começar a minha fala que eu sou péssimo de falar quem eu sou e tal, mas eu vou tentar ser o mais natural possível. Eu me chamo Giovanna Oliveira, eu tenho 30 anos e já faço teatro há mais de 10 anos. Acho que eu estou quase chegando até os meus quase 20 anos que eu estou fazendo teatro, porque eu comecei a fazer teatro com 16 anos. E aí eu comecei a entrar em grupos e depois desses grupos eu realmente me formei em teatro pelo Senac, Escola Técnica, e aí comecei a fazer alguns trabalhos de audiovisual e tanto teatro. E, e agora eu sou professor, dou aula como arte educador para pessoas com deficiência. Que bacana. Você mora em Jandira há quanto tempo? Nossa, eu moro desde quando eu nasci, então já sou jandirense há muito tempo. Jandira ensinado. Como que você começou a atuar? Olha, eu vou contar uma história que eu sempre conto para todo mundo, mas o que me veio esse estímulo de querer. Eu acho que eu sempre me senti muito ator, né, desde pequeno. Então, eu sempre gostei muito de querer me aparecer, sempre gostei muito, sabe, se exibir, me mostrar e tal, fantasiar. E aí eu comecei porque eu era gago. É, Cara, eu era gago, mas por questões de várias influências, né? Meu pai, ele era gago e também eu não conseguia respirar corretamente, é por isso que essa questão da gagueira, ansiedade, então é uma série de coisas. E aí, depois dos meus 16 anos, eu decidi entrar no teatro e foi a partir do teatro que eu comecei a melhorar essa questão minha que eu tinha com a gagueira. entendi. E aí eu comecei a estudar teatro, comecei a ler mais, praticar, só que com o teatro eu comecei a fazer fono, com o teatro eu comecei a fazer um curso de oratória, então foi a partir daí que veio essa paixão. Era algo que eu já tinha já um amor muito grande, depois daí eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero para minha vida. Que bacana, hein? Você tem alguma figura que te influenciou a estar no teatro? Alguém que te inspirou a ser ator? Nossa, eu acho que foi meu primeiro professor. E que eu não conhecia. Eu não conhecia em questão porque esse meu professor, ele era famoso. E ele, na época, quando eu entrei, eu fazia teatro lá em Barueri. E na época, ele era muito amigo de um prefeito e ele foi até deputado federal, alguma coisa assim. E o nome dele, inclusive, né, ele já não está mais aqui com a gente, ele já faleceu, é o Quito Junqueira. E eu não conhecia o Quito Junqueira, né? Então o Quito Junqueira, ele é uma pessoa assim, é, ele é assim, do pessoal da época da minha mãe, de avós e tal, então ele era super famoso, né, nesses anos 70 80 e eu não conhecia o Kito. Depois, quando eu comecei a conhecer o Kito, o cara que ele é e o tanto que ele me estimulou, porque ele me conheceu eu nessa fase gago, né, e ele me ajudou muito, então eu falo que o cara que me inspirou é ele, uma pessoa famosa. Que bacana. Vamos lá. Como que você se prepara para um papel? Existe algum ritual, alguma técnica que você usa para entrar no personagem? Como que funciona? Eu acho que primeiro, para a gente entrar no personagem, né? Primeiro eu tenho que estudar ele, né? Poder entender, procurar correr atrás.
de pesquisa, saber do autor, mas no palco tem todo um preparo, né? Que é o aquecimento corporal, de voz, sempre chegar um tempo antes, tipo, sei lá, a peça começa às 7 horas, chegar 3 horas antes, então poder me preparar, organizar as minhas coisas, passar o texto de cabeça no palco, então eu me sinto muito à vontade assim. E aí, aos poucos, vai vindo o personagem, eu vou sentindo o personagem, a voz do personagem vai vindo, o corpo, aí depois eu venho, coloco meu figurino, faço a maquiagem, e aí já estou bem aquecido, então já começo já a entrar no personagem. Você lembra como foi a sua primeira apresentação? Nossa, minha primeira apresentação foi com o Kito, né? Foi com o Kito e eu contei uma história de uma amiga e foi tipo meio no estilo stand-up e porque foi na verdade uma curta cena, né? Porque na época era uma oficina de teatro, então foi a minha primeira oficina de teatro. Então foi maravilhoso. Então essa foi a minha primeira apresentação. Depois daí, o Kito saiu de lá, aí eu comecei a fazer teatro em Barueri com outros professores que me ajudaram bastante. Deu aquele frio na barriga no primeiro? Bastante! Nossa, sim, tipo, meu medo era, meu Deus do céu, será que eu vou gaguejar e tal? Mas enfim, Mas rolou, deu certo. deu certo, as pessoas riram, bom que as pessoas riram, porque era tipo uma história engraçada. Quantos anos você tinha? Você lembra mais ou menos? Na primeira apresentação? 16 anos. 16 anos. 16 anos. Legal. Então, 16, entre 16 e 17 anos. Giovanni, Ah, você é ator. sim. Quais personagens você trouxe pra gente hoje? Meu Deus. Olha, eu fiquei pensando em alguns personagens. E os personagens são esses. Oi, eu vou contar agora uma história que talvez, não, duas, uma um pouco dramática e o outro um pouco mais ansiosa, meio engraçada, ou talvez só totalmente ansiosa. Mas essas histórias, elas são do meu coração e que eu vou dizer então essas duas situações. Ah, não rimou, né? Ah, mas tudo bem, não tem importância, vocês querem saber? É isso aí, eu sou um contador de história que vai narrar essa história. Ficou bom, né? Eu acho que ficou bom. Vamos então. Você quer que eu fale agora, então? Tá bom, eu vou falar. Eu me chamo Roberto, eu tenho 32 anos. Toda vez quando eu conto essa história, me bate um perto, uma dor no meu coração. Eu quero falar um pouco da Denise. A Denise, ela foi a mulher da minha vida. E eu tenho uma paixão muito grande por ela. Eu sinto saudade dela. Denise, ela foi uma mulher que eu nunca pensei em ter e ela veio na minha vida e ela transformou a minha vida. E a Denise, a gente pensava em muitas coisas, sabe? A gente pensava em ter nossos filhos. A gente pensava em criar os nossos filhos, educar, ter a nossa família, mas simplesmente por causa de uma doença, de um diagnóstico. Ela não aguentou e depois de uns 4 meses ela acabou falecendo. É isso. E eu fico aqui, um pouco depressivo, melancólico. Mas é uma dor que parece que não acaba nunca. Sabe que dor é essa?
é a dor da saudade. Tá, pode começar agora? Tá bom, então, eu vou começar. Ai, meu Deus, é aqui que eu sento? Então tá bom, eu vou começar aqui. Pode falar, o que que é? Qual é a pergunta? Não, eu só queria que você falasse um pouco mais assim, de você, cara. Sim, claro, eu me chamo Henrico, eu estou com muita pressa, eu tenho uma viagem para Nova York e essa aqui, a minha câmera, é algo que me representa porque eu sou um grande fotógrafo. E essa bandeira aqui, o que que é? Um presente. Mas você sabe que o que é mais valioso para mim é a nota de R$ 200. Então, enfim, a gente tem que aceitar, né, o que nos oferece. Inclusive, essa roupa aqui não é minha, tá? É da própria produtora. Enfim, é só isso? Acabou, senhor? Ou você tem alguma pergunta para me fazer? Você vai viajar? Sim, eu vou para Nova York porque lá eu tenho muitos trabalhos a fazer e eu sou uma pessoa extremamente muito importante. Ok. Só isso? Ok, então, muito obrigado, é isso, tá, gente, porque eu preciso ir embora, tá? Tchau, oh, meu Deus do céu! Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. É um pouco só uma brincadeira, só para mostrar um pouco do meu trabalho, de como é ser ator. Acho que é isso, você tem que se divertir, ser alegre, entrar no personagem, entrar um pouco na vida dele e se divertir com ele, né? Essa é uma brincadeira, só pra gente entender o que é mais ou menos um pouco do trabalho do ator e e quais são as possibilidades que o ator ele pode estar fazendo dentro do palco, do cinema, de uma novela, de uma série, o que quiser. É ser o mais natural possível, né? Ser você, eu acho que é isso. Então, eu representei esses personagens, mas também era um pouco do Giovanni. Bom, e é isso. Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Victor Vieira, tenho 25 anos, sou morador da cidade de Jandira, sou motorista de aplicativo, sou apresentador também de podcast e o meu lado cultural está no mundo geek, mais voltado para o cosplay. Victor, o que te motivou a ser cosplay, a fazer o cosplay? Então, cara, eu sempre tive uma admiração por esse mundo, né? Desde quando eu era criança, via aqueles personagens e queria ser aqueles personagens. E participando de eventos, né? No mundo geek ali, eventos cosplay, eu decidi fazer o meu. E o pirata foi por conta que eu admiro bastante o Capitão Jack Sparrow. Legal, então hoje a gente vai bater um papo com o Capitão Jack Sparrow, é isso? Exatamente, hoje vocês vão ver o Capitão Jack Sparrow. Eu estou agora falando aqui com o Capitão Jack Sparrow, é isso mesmo? Ele mesmo, em carne e osso. Muito bem. Cara, de onde veio essa inspiração para o Jack Sparrow? Para o Jack Sparrow veio principalmente dos filmes. Dos filmes que eu sempre assisti, sempre acompanhei. Foi um dos primeiros que eu assisti dentro do cinema. E sempre gostei daquele personagem enigmático, meio doido. A gente se conecta um pouco com a loucura dele. Muito legal. Galera, agora conversando com o Victor. Victor, como foi para você montar essa roupa, para achar o figurino? Como é que foi, cara? Cara, foi bem difícil, para falar a verdade. Porque você tem que ter bastante técnica de costura ou achar alguém que faça isso. E como esse mundo geek é bem difícil, então é difícil achar as pessoas certas para fazer o trabalho. Demorou muito para montar, então? Demorou. Mais ou menos um mês após eu ter contratado a pessoa para fazer a roupa. Como que é participar de eventos cosplay? É magnífico. Pessoas tirando foto, crianças pedindo autógrafo e principalmente não podia faltar bêbado pedindo autógrafo também para o nosso queridíssimo Capitão Jack Sparrow. Legal. Então, bora bater um papo com o Capitão Jack Sparrow? Bora. Então, galera, agora voltamos às histórias
onde a gente vai navegar por águas misteriosas de Jandira. Voltemos a 4 anos atrás, onde eu estava no meu barco, navegando, conhecendo, e eu estava ajudando uma pessoa, e meu Pérola Negra ele foi parado por outros piratas. E infelizmente foi capturado o capitão Jack Sparrow. Foi levado, foi interrogado, foi investigado. E esse dia ficou conhecido como o dia que eles quase capturaram o capitão Jack Sparrow. Mas esse dia ficou conhecido como o dia que eles quase capturaram o capitão Jack Sparrow. Naveguei por águas misteriosas de outras cidades aqui, tive a ajuda de bruxos e cantou a famosa canção dos piratas, Yo-Ho, para quem conhece. E foi assim que eu acabei me livrando de andar na prancha e cair na água, sendo comida para os tubarões da cidade. Capitão, para quem quer se tornar cosplay, qual é a sua dica? Cara, vai num personagem que você se identifica e tem mais a ver com você fisicamente, que vai ficar bem mais fiel ao cosplay. Muito legal. Para quem nos assistiu nesse documentário, quero que você deixe aí os seus agradecimentos. E é isso aí. Quero agradecer todo mundo aqui do estúdio, ao Thiago. Quero agradecer você que também está assistindo, que gostou do cosplay, que queira conhecer mais um pouco sobre essa vida, o mundo geek, o mundo nerd. Ele é bem amplo, ele não se resume só ao cosplay, é muito abrangente, tem espaço para todo mundo. Muito obrigado. Eu me chamo Victor Vieira, mais conhecido também como Capitão Jack Sparrow de Jandira. Olá, me chamo Diego Ferreira, sou produtor artístico, produtor cultural, apresentador de podcast e nas horas vagas também sou artesão. Trabalho quando o tempo lhe permite, né, confeccionando artes de pneu. Também faço alguns outros tipos de artesanato, como fui responsável durante alguns anos pelo Natal Encantado em Jandira, onde a gente transformava garrafa PET em peças temáticas de Natal, onde foi matéria na Rede TV, Rede Globo e alguns jornais também da região. Falando um pouco aqui do artesanato, que é o intuito aqui, a minha parte do artesanato começou simples. Eu não sabia que eu tinha esse dom, né, e fui desafiado na época pelo meu chefe, primeiramente com artesanato de garrafa PET. Ele tinha a ideia de fazer algumas peças, porque a gente tinha visto em algumas cidades, algumas peças ali de garrafa PET. E ele pediu se eu tinha como fazer aquilo. Eu só cheguei nele e falei que se ele me desse carta branca para poder aprender em determinado tempo, que eu entregaria para ele um excelente trabalho. Porém, com o tempo ele saiu. A gente conseguiu executar um excelente trabalho, né, onde a primeira vez foi matéria na Rede TV, e logo em seguida ele teve que sair e mudou o meu chefe, na época a minha chefe. E ela gostava do trabalho artesanal também, porém, num período ali do começo do ano até o final, eu não ia estar explorando essa parte do artesanato com garrafa PET. Porém, tinha a semana no meio ambiente no meio do ano. Se eu não me engano, ali no dia 5, ali, dia 3, eu não lembro exatamente a data. E ela tinha visto em alguns locais peças de pneu, produzidas com pneus. E ela chegou em mim e isso ela falou: você vai fazer para mim algumas peças de pneu para que eu possa fazer uma exposição no dia do meio ambiente. Eu olhei para ela e falei assim: eu não sei fazer. Ela olhou para minha cara: você vai ter que fazer. Então, falei com ela a mesma frase que eu tinha falado com o meu antigo chefe: se você me der um tempo, eu prometo a você que eu vou entregar para você algumas peças feitas com pneu. E nisso, ela falou: você tem o tempo que você precisar. Durante um mês, eu falei para ela que ia fazer para ela 6 peças e consegui criar 12. Foi onde eu consegui descobrir que eu tinha um dom, tinha um talento para aquilo. E nisso, o pessoal todo começou a visitar as exposições e começou a pedir. Cheguei a vender algumas peças, porém, conforme o tempo, isso e aquilo, trabalhando em outras áreas, não consegui me dedicar 100%. Mas sempre que possível, crio alguma peça, faço alguma doação, tento variar de algumas formas,
né? Uso pneu tanto de carro, igual esse daqui foi totalmente de carro, só o assento é pneu de moto, uso pneu de bicicleta, tem um cartódromo próximo aqui da cidade vizinha, a gente também busca aqueles pneus gastados ali para também criar algumas peças, incluindo, de verdade, hoje meu portfólio tem ali mais ou menos de 20 a 23 peças, né, contando ao todo que eu consigo fazer. Claro, se eu tiver um tempo hábil, vamos criar mais. Diego, como é o processo criativo? Você usa algum conceito específico ou deixa as ideias fluírem? Cara, geralmente eu dou uma pesquisada. Eu sou muito curioso nessa parte. Então, eu vou no pai de todos ali, que antigamente era o dicionário, hoje é o Google, e começo a pesquisar. E tem muita coisa interessante. E geralmente cada peça que você nunca fez é um desafio enorme. Né? Que você tem que, tipo, quando você visualiza, você tem que entender em qual parte que está grudada a qual parte. Né? Onde vai ser parafusado. Falando nisso, quais as ferramentas que você usa para criar essa arte? Cara, eu uso uma faca, uma lâmina, com muito cuidado, tá? Eu já vi nego tentar fazer e se cortar. Então a gente usa uma faca bem amolada, a gente usa parafusos. Quando dá, a gente usa uma parafusadeira, tá? E só, cara. E tinta, né? A tinta para poder deixar o negócio mais bonito. Quais os maiores desafios que você encontra a trabalhar com pneus? Você já enfrentou algum obstáculo relacionado ao material ou à parte de sustentabilidade? Cara, já. Eu lembro que uma época a gente, para produzir bastante peça, a gente teve uma ideia de criar na cidade, fazer a troca. Onde você ia com descarte irregular, a gente substituísse por algumas floreiras feitas com pneu. E a demanda de pneu era muito grande. Só que conforme você começa a ir no pessoal pedir pneus, eles começam a olhar uma outra forma. Como eu fui mais de uma vez, o cara começa a querer comprar. Então você acaba tendo que ir atrás de outras pessoas. Incluindo uma vez eu fui até um descarte, né, um lixão, no modo de dizer, para poder ver alguns. E nisso a gente teve algum desafio porque era em outra cidade. Né? Então a gente teve que fazer todo o processo bonitinho, isso e aquilo para conseguir. Conseguimos, então acabou que nesse período aí eu comecei a captar pneu só naquele local. Mas é uma dificuldade mesmo, porque além disso você encontra muito pneu em péssimo estado que não dá para ser usado no descarte irregular. Falando nisso, você vê a sua arte como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o reaproveitamento e a sustentabilidade? Cara, não só de conscientizar. O fato disso daqui ser algo que você pode usar, de verdade, dá para você deixar um ambiente bonito, também é uma forma de renda. Se uma pessoa se interessar, de fato, em usar aquilo pro sustento, ele consegue confeccionar, ele consegue começar a usar isso aqui como própria fonte de renda. Como que você vê o seu trabalho dentro desse contexto artístico? Você acredita que a arte com materiais reciclados está ganhando reconhecimento? Sinceramente, não. As pessoas não valorizam, as pessoas que não mexem com arte não valorizam o seu trabalho. Vou dar um exemplo. Isso dá um trabalho de fazer, um jogo desse. E você sabe o valor que tem, tanto sentimental como de trabalho e tudo mais. Quando você vai dar o valor, a pessoa que se interessa, quando ela quer comprar de graça. Ela não quer saber, porque ela vai falar assim, o que você tem, você acha no lixo. Entendeu? Então, relativamente não é valorizado. Qual o recado que você deixaria para as pessoas que querem conhecer um pouco mais em relação a essa arte, que querem aprender a talvez, né, fazer esse artesanato ou usar isso como um método também ali de ter uma renda, enfim, ou às vezes um hobby? Qual o recado que você deixaria para essas pessoas? Cara, do mesmo jeito que aconteceu comigo, eu acredito que todo mundo é capaz. Na verdade, você é capaz do que você quiser. Né? Eu, a princípio, não acreditava que conseguia, mas acreditava em mim, mesmo de uma forma irônica, mas acreditava. Eu acreditei em mim e comecei a criar. Se a pessoa tiver um interesse de realmente sobreviver disso aqui, transformar isso numa renda ou um hobby, cara, pesquise. Você encontra várias fotos, vídeos, tem bastante gente que faz, tá? Não sou eu, não sou específico. Né? Apesar de quando a gente vai entrar em contato um com o outro, um mora lá, outro cá, esse aqui é muito longe,
né? Mas pesquise. Claro, se eu recebesse uma demanda grande de mensais, aquilo, eu até faria alguns tutoriais e tudo mais, ensinaria tranquilamente, tá? Mas a primeira ideia é, se você quer, de verdade, pesquise. Depois que você pesquisar, que você vê assim, puta, é algo que eu me identifiquei, pode procurar a gente que a gente dá uma força. Fechou? Gente, é isso? Tá bom? Obrigado? Gente, vamos lá que isso vale a pena, viu?